Olá, meus amados, boa noite. Que a graça, a paz, a prosperidade, a presença do Criador, do Deus Todo-Poderoso, esteja na sua vida, esteja na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu quero trazer um texto, uma palavra que Deus colocou no meu coração já faz alguns dias. E eu preciso transmitir essa palavra para o teu coração. Amém? Não é para te julgar, não é para te criticar, não é para te acusar, mas sim para que através dessa palavra, para que através da Bíblia Sagrada, os seus olhos venham ser abertos, o teu entendimento venha a ser aberto, para que você possa compreender qual é o real sentido de uma vida santa entre um casal. Amém? Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar para que outras vidas sejam edificadas, para que outras vidas conheçam a verdade e entendam, né, o real sentido, o propósito da vida conjugal. Amém? E o tema dessa mensagem é intimidade. Nós vamos falar de intimidade do casal, de pessoas. Amém? Mas antes eu gostaria de orar pela minha vida e pela tua vida. Abaixe os seus, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, nessa noite, papai, neste momento, eu quero orar pela vida deste homem, dessa mulher, dessa pessoa que está assistindo, papai, esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, papai, que o meu eu caia por terra e que o Senhor venha falar através dos meus lábios para a vida dessas pessoas, para que os olhos delas venham ser abertos, para que o entendimento deles venham ser aberto, para que eles possam compreender, papai, a tua palavra, para que essa palavra possa gerar fruto de arrependimento a 30, 60 e 100 por um. Meu Deus, eu não quero ministrar nada de mim mesmo, porque eu sei que de mim, Senhor, não pode sair quase nada para mudar a vida dessas pessoas. Mas se o Senhor me usar pela tua misericórdia e falar, papai, aquilo que o Senhor quer através de mim, Senhor, meu Deus, eu tenho certeza que a vida dessas pessoas vão ser mudadas, vão ser transformadas em nome de Jesus. Assim, ó Deus, eu te peço que essa palavra venha gerar frutos de arrependimento a 30, 60 e 100 por um. E Deus, eu te peço que traga paz a essa casa, traz refrigério de alma. Meu Deus, que o Senhor venha repreender todo espírito de suicídio. Meu Deus, que o Senhor venha repreender todo espírito de contenda, toda obra de imundície, todos os planos e projetos do inferno contra a vida dessa pessoa, dessa casa, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Romanos capítulo 1, versículo 24, 25, fala assim, ó: pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. No 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, em Romanos, no versículo 24, está falando sobre a corrupção, a desonra do corpo. Qual que é a desonra do corpo que Romanos está dizendo aqui, que Paulo escreveu aos Romanos? Está dizendo sobre o sexo entre o casal, né? O sexo anal, o sexo oral, pessoas que gostam de colocar vídeos em atos sexuais, pessoas que gostam de trazer outras pessoas para uma vida, para um momento ali do ato sexual. Né? A gente ouve pessoas falando sobre coisas absurdas com relação ao sexo. O sexo, meus amados, quando Deus ele criou para ser santo entre o homem e a mulher. Então, quando a Bíblia fala da concupiscência do seu coração, às vezes o coração do homem, da mulher, né, deseja ter prazeres que agrada a carne, mas não agrada a Deus. Como eu disse, a questão do sexo anal, do sexo oral, né, e isso é uma profanação diante de Deus, porque não foi para esse tipo de ato que o nosso corpo foi criado. Não foi para isso que Deus ele criou, né, o sexo, porque isso para Deus é um pecado de imundícia. Quando ele diz aqui no 24,
para desonrarem o seu próprio corpo. Ou seja, quando o homem ou a mulher, as pessoas têm atos sexuais fora do propósito de Deus, elas estão automaticamente desonrando o seu corpo. E esse corpo, essa matéria, né, quem criou? Foi Deus. Deus ele te criou a sua imagem e semelhança, né? Por isso que quando Deus ele resolveu lá em Gênesis destruir Sodoma e Gomorra, foi por causa do pecado daquele povo, né? O pecado diante de Deus cheirava tão mal, que Deus ele resolveu destruir aquela cidade. Deus ele resolveu acabar com aquela cidade. Assim como ele fez na época de Noé, né? Lá em Gênesis também cita, quando Deus ele falou com Noé, olha, você vai construir uma arca e vai ser assim, 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 por causa do pecado da humanidade, tem cheirado mal, tem tido cheiros insuportáveis para Deus, né? O pecado, quando a Bíblia diz que o pecado ele cheira mal, né? Deus ele sente aquele odor, aquele fedor, sabe aquela carniça quando a gente vê algum animal morto no meio do mato, no meio de um caminho, né? Às vezes na beirada de uma BR ou coisa semelhante, né? Um lixo, às vezes quando você esquece de colocar o lixo para fora e aquele lixo começa a feder, é esse o fedor, né? Esse odor que Deus sente no pecado, né? Não é que Deus ele tem nojo da pessoa, Deus ele ama a pessoa, mas o pecado ele fede para Deus. Então por isso que quando Deus ele está dizendo, olha, não cometas tais atos, porque diante de mim é pecado, né? Eu sei, eu acredito que existem muitos casais que estão dentro das igrejas, dentro das congregações, que pode estar havendo aí, tendo atos sexuais por desejo da carne, e isso fede para Deus. Por quê? O ânus ele não foi feito para ser penetrado, para ter uma relação sexual. Assim como a boca também não. Se você procurar aí pesquisar as doenças que são sexualmente transmitidas, né, por esses órgãos, você vai ficar horrorizado. É muita coisa que acontece, e às vezes a mídia não divulga, a sociedade não divulga, não explica, não mostra, às vezes o líder da congregação não explica o porquê que não se deve ter esses atos, né, dentro de um casamento. Se você tem a Bíblia como regra de fé, né, então você não pode cometer esses atos diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele é santo. A Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus, né? Não estou falando que você tem que ser o santarrão, uma santarrona, não, mas que nós devemos procurar ser o mais santo possível diante de Deus, buscar ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Amém? Então não desagrada a Deus. Talvez você, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, tenha tido esses atos, tenha cometido esses atos entre você e seu marido, né? Porque quando a Bíblia diz que o corpo do homem não é mais dele e que o corpo da mulher não é mais dela, mas sim do seu cônjuge, não quer dizer que você tem que ter uma relação sexual com o seu cônjuge a hora que você quer, mas tem que ter uma maturidade do casal. Para quê? Para que as brechas não sejam abertas, para que não entre espíritos malignos como pomba-gira e outras entidades malignas contra o seu casamento. Muitos casamentos têm sido destruídos por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de entendimento, ou às vezes por falta de alguém ensinar, de mostrar, de instruir como funcionam essas coisas, né? Eu já vi alguns teólogos, alguns estudiosos, né, pessoas que pesquisaram um pouco mais a fundo sobre algumas batidas, alguns ritmos de música, né, que eu não vou dar nome aqui para não se escandalizar, mas alguns batidos de música que as pessoas gostam de ouvir, dizendo ser gospel, na verdade está atraindo entidades malignas para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento. Então você precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque o mundo espiritual ele não é brincadeira. O seu adversário, o meu adversário, o inimigo de nossas almas, ele não está brincando e ele não pega leve com a humanidade. Porque a Bíblia é bem clara que o seu adversário, o meu adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. Foi assim que ele fez com ela, né? Quando ele chega diante dela e fala, olha, não foi assim que Deus disse, que certamente você morrerá.
né? Ou seja, ele distorceu com uma mentira para enganar Eva e Adão. Foi por isso que o pecado entrou na humanidade. Se você ver aqui, ó, no 25, olha o que diz o 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, né, distorceram as verdades. Né? Algumas pessoas têm distorcido a verdade. Eu já vi pregadores, não tem nada contra, cada um prega aquilo que acha que é correto. Mas eu já vi pessoas falando que tais atos não tem nada a ver, né? Que entre quatro paredes pode tudo, entre quatro paredes vale tudo. Espera aí, será que Deus acha que entre quatro paredes vale tudo entre você e seu marido? Você já parou para perguntar para Deus se Ele está agradando da forma com que você está tendo relação sexual com seu marido, com seu cônjuge? Será que Deus está agradando de você estar tendo relação sexual fora de um casamento santo e, e como é que eu vou dizer, um casamento de vida conjugal? Né? Se você não é casado diante dos homens, né, e não tem uma aliança firmada diante dos homens ali no papel bonitinho, você está em pecado. Por que está em pecado, Júnior? Porque Deus, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, por isso que os homens, as pessoas, a humanidade, né, homem e mulher, precisam casar, consertar isso. Porque quando as pessoas não se casam e têm uma vida sexual à la vontade, vamos dizer assim, isso gera maldição para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Então, tome muito cuidado. Como eu disse no início, eu não estou te julgando, eu não estou te criticando. Eu só quero que você conheça a verdade e que a sua vida seja transformada para que a sua vida possa gerar bênção e não maldição. Porque Deus, quando Ele te criou, Ele te formou, Ele te gerou você para prosperar. Ele gerou você para dar certo, Ele te gerou, Ele te criou para dar fruto. Então, quando você deixa a vontade da carne, os seus desejos do seu coração falar mais alto do que a vontade de Deus, você está fazendo algo que está desagradando a Deus. Foi o que ele diz aqui em Romanos capítulo 1, verso 24, olha. E Deus os entregou à concupiscência, ou seja, a corrupção da carne e o desejo do seu coração. Ou seja, qual que é o desejo do coração do homem? A imundície para a desonra do seu próprio corpo. Então, meus amados, essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua vida é para que você possa ter um entendimento maior. Né? Se alguém disse para você que sexo anal, sexo oral não é pecado, que vale tudo entre quatro paredes, estão mentindo, estão te enganando. Isso não agrada a Deus. Se você buscar, né, nas Escrituras o que eu estou falando, você vai ver o que a Bíblia diz. Seja a Bíblia evangélica, seja a Bíblia católica, né, ela vai te falar, pesquisa dentro da palavra. Talvez você ficou com dúvida, né, acha que eu estou falando por mim mesmo, é só você pesquisar na palavra. Tem muitos pastores, tem muitas sexólogas, pessoas que podem te orientar para que você possa ter uma relação sexual com seu marido, com seu cônjuge, saudável diante de Deus, que não vai gerar doença e nem pecado para a sua vida, e nem maldição para a vida dos seus filhos. Amém? Então toma muito cuidado, mulheres, homens, né, sacerdote do lar, toma cuidado com os prazeres da carne, porque a Bíblia diz que a carne ela limita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, a carne e o espírito elas não podem andar junto. Ou você alimenta a carne ou você alimenta o espírito. E o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos sacrificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Ah, Júnior, mas é impossível ter uma vida sexual saudável. Não, não é impossível. Basta você querer. Amém? É possível sim. Né? Pessoas, casais que têm um ato ali de masturbação dentro do casamento, isso é pecado diante de Deus. Amém? Se você está tendo uma relação sexual com seu cônjuge e naquele ato sexual
O diabo vem na sua mente e começa a trazer pensamentos, você tendo atos sexuais com outra mulher e naquele momento você está tendo um relacionamento com o seu cônjuge, né? Um exemplo, a pessoa é casada, né? E está ali no momento de prazer, desfrutando do momento de prazer com o seu cônjuge, e você está pensando no seu ex, está em pecado. Porque a Bíblia diz que quando você pensa no seu coração e deseja ou imagina, você comete pecado. Amém? E pecado, a Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus. Mas a Bíblia diz que nós podemos vencer esse obstáculo. Você pode vencer esse obstáculo, você pode ter um relacionamento saudável com seu cônjuge. Você pode ter um relacionamento sadio diante de Deus com seu cônjuge, um relacionamento que vai agradar a Deus. Amém? E qual que é o sexo natural que agrada a Deus? A penetração natural, né, dos órgãos naturais. Fora isso, desagrada a Deus. Então, procure, né, se você ficou com alguma dúvida dessa ministração, né, depois você pode me chamar no privado, pode me chamar no particular, que eu conheço, tenho os meus líderes que nos ensinam muito a respeito disso, e a gente pode estar te orientando, te ensinando e te mostrando como você pode ter uma vida sexual diante de Deus saudável, que não vai gerar pecado para a sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero te pedir que você compartilhe, né, que você divulgue essa ministração para outros casais, para o seu cônjuge. Como eu disse aqui, não é uma mensagem para te julgar, para te criticar, para apontar o dedo para o seu erro. Não, mas é para te ajudar a você a viver a palavra de Deus. Porque os dias na terra são maus, né? Eu acredito muito, muito, muito que a vinda do Messias está muito próximo, diante de alguns acontecimentos que a palavra nos declara, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a Bíblia também diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Igreja não é templo, quatro paredes. A igreja é eu e você. Então, você é templo do Espírito Santo. Não deixa que nada, nem ninguém corrompa e suje esse templo. Amém? Porque nós vamos prestar contas para Deus do que nós fazemos com este corpo no juízo final. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti, Senhor, a vida de cada pessoa que assistiu essa ministração. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que assistiu essa mensagem até aqui agora. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha transformar vidas, que o Senhor venha gerar vidas. Meu Deus, que o Senhor venha transformar vidas através dessa mensagem, através dessa palavra. Meu Deus, eu não sou ninguém, eu não posso julgar ninguém, criticar ninguém. Mas, meu Deus, o que eu posso fazer é orientar segundo a Tua vontade. Então eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar casamentos, que o Senhor venha restaurar famílias, meu Deus, que o Senhor venha restaurar vida conjugal, meu Deus, em nome de Jesus, traz paz a essa casa, traz união a esse lar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que repreenda o espírito de divórcio, repreenda o espírito de adultério, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que transforma a vida deste casal, transforma a vida dessa família, meu Deus, nós não estamos aqui para fazer uma barganha com o Senhor, mas nós estamos aqui para fazer a Tua vontade e ver essas vidas, essas famílias, essas pessoas serem transformadas pelo poder da Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço nessa noite, Papai, em nome de Jesus, transforma essas vidas, transforma esses casamentos, meu Deus, transforma essas vidas conjugal, em nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida desses casais. Eu profetizo, ó Pai, toda sorte de bênção sobre a vida de cada pessoa que assistiu esse vídeo, que assistiu esse devocional. Meu Deus, não pelo meu eu, Senhor, mas é pela Tua vontade, pela Tua palavra, pela Tua escritura, Senhor, que nos garante a vitória. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o entendimento dessas pessoas venham ser abertos, para que o Senhor possa entrar, fazer morada e transformar a vida, transformar a história deste casal, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém? Não deixe de compartilhar o vídeo
com outras pessoas para que vidas sejam edificadas. Amém? Que Deus abençoe. E logo mais eu vou trazer mais duas mensagens a qual Deus colocou no meu coração para estar ministrando sobre a tua vida. Amém? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? O sentido de se santificar, de nós não se misturar com o mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Em breve eu vou estar trazendo essa ministração. Amém? Que Deus te abençoe.